O mundo está abraçando cada vez mais uma realidade preocupante, onde as linhas entre o bem e o mal estão se tornando tênues e a sociedade está redefinindo a moralidade em direta contradição à verdade de Deus. À medida que nos aproximamos de 2025, essa tendência não só continuará, mas se intensificará, desafiando os crentes a se manterem firmes em sua fé e discernimento. A Bíblia nos alerta sobre tempos como estes, onde o bem será chamado de mal e o mal será chamado de bem, e é vital que nos preparemos espiritualmente para o que está por vir. O profeta Isaías falou sobre esses tempos quando declarou em Isaías 5:20, Ai dos que dizem que o mal é bom e o bom é mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Esse aviso profético está se tornando uma realidade em nosso mundo moderno. A sociedade está celebrando comportamentos e ideologias que desafiam a palavra de Deus, enquanto marginaliza e até vilifica aqueles que se posicionam pela verdade bíblica. À medida que nos aproximamos de 2025, é crítico entender que isso não é apenas uma mudança cultural, mas uma batalha espiritual. Um dos sinais mais evidentes dessa inversão da moralidade é a aceitação global do pecado como normal e virtuoso. O que Deus chama de pecado, o mundo agora chama de progresso, iluminação ou autoexpressão. Isso é evidente na redefinição da família, na celebração da imoralidade e na crescente rejeição do design de Deus para a humanidade. Isso não é um acontecimento aleatório, é o cumprimento da profecia bíblica. Em 2 Timóteo 3:5, Paulo alerta sobre tempos perigosos nos últimos dias, sabe, porém, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, aborrecedores do bem, traidores, precipitados, orgulhosos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A Bíblia fala claramente sobre os tempos perigosos marcados por um amor avassalador pelo dinheiro, e em lugar nenhum isso é mais evidente do que no contexto da guerra. Guerras não são apenas batalhas travadas por ideologias ou disputas territoriais, são empreendimentos lucrativos para aqueles que lucram com elas. Quando você vê uma guerra se desenrolando, sempre lembre-se disso, alguém está ganhando uma quantia inimaginável de dinheiro. Fabricantes de armas, contratantes de defesa e empresas que fornecem regiões devastadas pela guerra estão prestes a obter bilhões, até trilhões, com a continuidade do conflito. Você consegue pensar em algo mais ímpio do que priorizar o ganho financeiro sobre o sofrimento e a perda humanas? Priorizar o lucro em detrimento da vida é trair a própria essência da humanidade. Vidas inocentes são perdidas, famílias são destruídas e nações são desestabilizadas, enquanto poucos podem aumentar sua riqueza. Para esses indivíduos, os negócios estão indo bem enquanto as pessoas estão morrendo. Esse desdém sensível pela vida humana é uma manifestação trágica do que Paulo alertou, um amor ao dinheiro tão profundo e abrangente que leva as pessoas a cometer atrocidades. Elas não só toleram a guerra, mas também a perpetuam para assegurar suas margens de lucro. Tal maldade destaca a depravação de nossa era. Estamos vivendo em uma época em que a impiedade não é apenas aceita, mas também celebrada. O apóstolo Paulo descreve essa condição perfeitamente. Hoje, o pecado já não é mais visto como uma transgressão contra a lei de Deus, em vez disso, é rebranding como progresso, autoexpressão ou liberdade pessoal. O exemplo mais claro disso é a imoralidade sexual. A princípio, o pecado e a imoralidade sexual eram apenas tolerados, então, foram aceitos como um estilo de vida alternativo. Com o tempo, começaram a ser celebrados, com a sociedade promovendo e glorificando o que a Bíblia chama de ímpio. Hoje, isso escalou a um extremo em que o pecado e a imoralidade são adorados. O pecado sexual foi elevado ao nível de um ídolo cultural, com indústrias inteiras e movimentos sociais construídos em torno de sua propagação. Isso não é mais apenas uma falha moral, tornou-se uma religião em grande escala. As pessoas adoram seus desejos, sacrificando a pureza, a justiça e o projeto de Deus por prazeres efêmeros. Tal impiedade entristece o coração de Deus e serve como um sinal claro dos tempos. Outra característica de nosso tempo é a imprudência do comportamento humano. O termo imprudente descreve um espírito impulsivo e irresponsável,
uma tendência a agir sem sabedoria, consideração ou respeito pelas consequências. Nossa geração exemplifica essa mentalidade. Decisões são tomadas apressadamente, guiadas pela emoção, egoísmo ou desejos passageiro, em vez de um pensamento cuidadoso ou julgamento sadio. Vemos essa imprudência em como as pessoas abordam relacionamentos, finanças e até mesmo governança. Escolhas impulsivas levam a famílias destruídas, ruínas financeiras e ampla instabilidade social. A falta de contenção e sabedoria alimenta um ciclo de destruição, destacando ainda mais os tempos perigosos em que vivemos. Esse comportamento imprudente e irresponsável reflete uma geração que perdeu seu âncora na palavra de Deus e a substituiu pelas areias movediças da ambição e desejo humanos. O amor ao eu se tornou a maior virtude da cultura moderna. As pessoas são incentivadas a priorizar seus desejos acima de tudo, mesmo às custas dos outros e de seu relacionamento com Deus. Essa mentalidade egoísta está sendo elogiada, enquanto a humildade, a obediência a Deus e o autossacrifício são ridicularizados ou descartados como antiquados. À medida que avançamos para 2025, esse espírito de rebelião contra a ordem de Deus se tornará ainda mais enraizado. A ascensão da cultura digital e das mídias sociais desempenhou um papel significativo nessa mudança. Plataformas que poderiam ter sido usadas para glorificar Deus e espalhar sua verdade tornaram-se terreno fértil para ilusão, vaidade e idolatria. Influenciadores de mídias sociais e celebridades frequentemente promovem estilos de vida que estão longe da santidade, mas que são admirados e imitados por milhões. Enquanto isso, aqueles que se posicionam pelos princípios bíblicos são silenciados, cancelados ou ridicularizados. Em Apocalipse 13, somos advertidos sobre um tempo em que o mundo inteiro adorará a besta e o seguirá. Esta passagem fala não apenas do anticristo, mas também da cultura e do sistema que prepararão o caminho para sua ascensão, normalizando o pecado e demonizando a justiça. O mundo está sendo preparado para a estratagem definitiva. Não é uma coincidência que vemos um empurrão global pela unidade que desconsidera a verdade de Deus, enfatizando a tolerância e a inclusão às custas da santidade e obediência à sua palavra. Venham fazer parte do nosso canal onde postamos vídeos todas as semanas. Se inscreva no canal e ativem o sininho para não perder as notificações. Vamos continuar. Outra área onde vemos a inversão do bem e do mal é no sistema de justiça e na governança. Cada vez mais, leis estão sendo aprovadas que protegem o que Deus chama de pecado, enquanto punem aqueles que sustentam valores bíblicos. Por exemplo, em muitas partes do mundo, compartilhar o evangelho ou falar contra certos comportamentos pecaminosos é rotulado como discurso de ódio, enquanto atos que desonram a Deus são celebrados como direitos humanos. Essa tendência é não apenas alarmante, mas também um sinal claro dos tempos. Que isso implica para os fiéis? Significa que é imperativo permanecermos alertas e firmes em nossas crenças. Em Mateus 24, 12 e 13, Jesus nos alerta, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. À medida que a realidade que nos cerca se torna cada vez mais sombria e caótica, a nossa missão de ser luz em meio às trevas se torna ainda mais crucial. Isso requer não apenas coragem e discernimento, mas também uma profunda dependência do Espírito Santo. Devemos nos tornar intercessores dedicados, pois a oração é a nossa conexão vital com Deus. Por meio da oração, temos a oportunidade de buscar sua sabedoria, força e direção em tempos tão desafiadores. A oração é uma fonte de conforto e ânimo, conforme Paulo nos ensina em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Este trecho nos lembra que, mesmo em meio à incerteza, podemos encontrar paz ao confiarmos em Deus. Outro aspecto vital desta preparação é a familiarização com a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa autoridade suprema e o nosso guia em todas as circunstâncias. É fundamental que a leiam e a estudem com diligência, pois em Salmos 1:9, 1:05, encontramos a poderosa afirmativa: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
Em um mundo que, a cada dia, se torna mais antagonista à verdade, é essencial estarmos ancorados nas Escrituras para discernir o que é genuíno e nos manter firmes contra as ilusões que nos cercam. Além disso, devemos cultivar um relacionamento íntimo com Deus. A vida cristã não é apenas uma rotina ritualística, é uma jornada de comunhão. É vital reservar um tempo diário para meditar nas Escrituras, refletir sobre a aplicação prática dos ensinamentos de Cristo e buscar um entendimento mais profundo da sua vontade para nossas vidas. Da mesma forma, a participação ativa na comunidade da Igreja nos fortalece e encoraja, permitindo-nos apoiar uns aos outros. O convívio com outros crentes é uma fonte de ânimo. Reunindo-se em grupos de oração ou estudo bíblico, podemos compartilhar nossas lutas e vitórias, construindo uma rede de apoio espiritual. A Bíblia nos exorta em Hebreus 10, 24 e 25 a não deixarmos de nos reunir, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros. Isso nos lembra da importância da comunhão e de como podemos ser uma bênção na vida uns dos outros. Em tempos de crise, é crucial também estarmos atentos às oportunidades de serviço. Jesus nos chamou para ser as suas mãos e pés, e muitas vezes, levar esperança aos outros pode fortalecer ainda mais a nossa própria fé. O amor em ação pode ser uma luz poderosa para aqueles que se encontram em trevas, e isso nos incentiva a trabalhar incansavelmente pelo bem comum. Por fim, precisamos lembrar que a perseverança é uma qualidade que deve ser cultivada. Mesmo que enfrentemos dificuldades, devemos manter o foco nas promessas de Deus. Ele é fiel e não desampara seus filhos. Em Romanos 8:28, somos assegurados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acreditar nessas promessas nos encoraja a manter a esperança e a força, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Portanto, ser um crente hoje é um chamado não apenas à resistência, mas à ação. Ao permanecermos firmes em fé, em oração e no conhecimento da palavra, nos tornamos verdadeiros faróis de luz para os que nos rodeiam, testemunhando o amor e a graça de Cristo em um mundo que desesperadamente precisa delas. Com isso, nossa missão se torna ainda mais clara: ser agentes de mudança, promovendo